We also need a location, and the location's on the White House grounds, which is the most secure ground probably in the world, including the fencing, including everything else. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A violência política é muito comum na história dos Estados Unidos e há agora uma espécie de concurso para saber quem foi a maior vítima de ataques tentados ou concretizados. Trump reconhece que tem uma profissão perigosa. But I can't be so concerned that you can't function. No, I'm here. It's a dangerous profession. Nobody told me this was such a dangerous profession. Na verdade, apenas, e este apenas tem muitas aspas, é claro, apenas 4 presidentes foram assassinados nos 250 anos de história que tem o país e que vão ser celebrados a 4 de julho deste ano. Abraham Lincoln, em 1865, James Garfield, em 1881, William McKinley, em 1901, John Kennedy, em 1963. O último a sofrer um atentado que o deixou em perigo de vida foi Ronald Reagan, em 1981, no mesmíssimo Hotel Hilton, em Washington, onde houve este sábado o incidente no jantar dos correspondentes da Casa Branca, onde Trump nunca tinha estado presente pelas relações difíceis que mantém com os jornalistas. Se considerarmos o atentado em que Trump foi atingido na orelha quando ainda era candidato, este é já o 3º incidente envolvendo armas em eventos em que estava o presidente no 2º mandato. Antes mesmo de fazer 100 anos, o país teve uma guerra civil que levou 4 anos a resolver e poucos dias depois de acabar morreu Lincoln, o primeiro dos presidentes a ser assassinado. A guerra fez-se por causa da escravidão e por causa também do poder federal versus Estados. Acabou a escravidão, mas nunca foi resolvida a desigualdade racial e o poder federal continua a ser motivo de divisão. O que levou à guerra civil ainda hoje influencia, de certa maneira, a política norte-americana. Desta vez, o que se segue ao incidente é uma questão bastante mais prosaica. Há obras embargadas na Casa Branca e, como ouvimos no som de abertura, Trump aproveitou para, na Fox News, forçar a que se retome a construção do já famoso Salão de Baile. A conversa, neste episódio, faz com João Maria Joné, comentador da SIC. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva João Maria Joné. A última vez que um presidente norte-americano foi assassinado foi em 1963 e a última vez que um presidente, no caso Reagan, no anterior o último a ser assassinado tinha sido Kennedy, Reagan esteve em perigo de vida em 1981. A polarização atual da sociedade norte-americana potencia a violência política ou trata-se de cumprir, e aqui obviamente entre comas, uma tradição da política americana? É importante ver que, de facto, há muitas tentativas de matar presidentes. E quanto mais informação nós vamos tendo, portanto, quanto mais nós nos aproximamos da modernidade, mais vamos tendo factos sobre tentativas de matar presidentes. Portanto, se nós formos ver os planos que foram descobertos para matar Biden, Obama, Trump, são muito mais do que aqueles que temos para quem tentou matar Woodrow Wilson ou Warren G. Harding. Isso é normal, há mais informação disponível. Não quer dizer que não tenha havido mais tentativas anteriormente. Claro, não é? Claro. Ideia de, não é? De, claro. Que é o que isto foi um bocadinho na noite de sábado, não é? Que é uma possível tentativa. Ali houve um tiroteio, Sim. um tiro sobre um polícia. Mas que não chegou lá, ou seja, Donald Trump não ficou viu. longe do sítio onde estava a acontecer o jantar. E coisas desse tipo ao longo da história já aconteceram muitas vezes. Atiradores que o presidente não viu, mas que foram parados em alguma fase de segurança. Donald Trump até tem uma experiência com violência política bem mais próxima do que essa, que é a experiência da Pensilvânia. Em campanha, não é? Em campanha, não era um presidente no cargo, mas de qualquer das formas
Há uma lista extensa destes ataques e também há ataques a ex-presidentes, seja Bush, seja Bill Clinton, já foram atacados enquanto ex-presidentes. Donald Trump também lhe aconteceu a mesma coisa em campanha. E também, famosamente, a Theodore Roosevelt, é das histórias mais divertidas da política americana, que ele leva um tiro antes de um comício quando está a tentar voltar à Casa Branca na eleição de 1912, leva um tiro, põe a mão à barriga onde levou o tiro, diz, bem, isto parece que não afetou nada de vital, dá um discurso de 45 minutos e depois sim vai procurar cuidados médicos, mas ele tinha, pronto, era boxer e veterano e tinha assim uma personalidade muito dura. E teve sorte que o tiro não afetou órgãos vitais. Ele de facto conseguiu ver isso, mas foi um bocadinho na fé. Faz parte do trabalho de ser presidente dos Estados Unidos, como diz Trump? Faz, porque há muita violência política armada nos Estados Unidos, não é muito mais do que em qualquer outro país da OCDE, tem a ver com a desregulação das armas, que ao contrário do que nós achamos, não é um fenómeno muito antigo. Recentemente, numa decisão contra o controle de armas na cidade de Washington, o Supremo Tribunal tornou muito mais expansivo o direito à posse de arma. Portanto, nos últimos 15 anos tem sido muito mais expansivo esse direito do que era anteriormente. Havia mais controle anteriormente, mas obviamente sempre foi uma sociedade muito armada, uma sociedade de fronteira, constantemente em conflito de expansão até ao início do século XX, depois em conflito com a natureza, e portanto é normal haver essa probabilidade de violência. Agora, obviamente que o N é pequeno, não é? Não há muitas tentativas de assassinato bem-sucedidas e nem que consigam sequer acertar no presidente, mas elas não correlacionam muito diretamente com a era de maior polarização. A era de maior polarização, para além desta que nós vivemos atualmente, na história dos Estados Unidos, segundo os cientistas políticos, encontra-se ali mais ou menos entre 1876 e 1896, 1900. E aí, de facto, morreram 2 presidentes. Portanto, aí há uma espécie de um pico. A segurança também não tinha a capacidade que tem hoje, não há? Sim. Não havia serviços secretos a trabalhar como se trabalham hoje, embora depois possam acontecer estas coisas como vimos acontecer no sábado. Sim, sem dúvida. Pode sempre acontecer imensa coisa, mas era muito mais fácil matar um presidente norte-americano nos anos 80, mas muito mais há 100 ou há 150 anos, do que é hoje em dia. A Casa Branca até há relativamente pouco tempo, até há 100 anos, era um sítio que se podia visitar com facilidade e onde as pessoas podiam passear nos jardins. Portanto, tem havido um aumento de segurança muito grande nas últimas décadas. Deixa-me dar um salto, nós já voltamos aqui à questão deste incidente. Trump não deixa prego sem estopa e veio logo aproveitar para justificar, a propósito da Casa Branca, com questões de segurança, a questão do polémico salão de baile da Casa Branca. O que é que se passa com este salão? Como é que está isto? Eu tenho-te a dizer que eu, quando vi isso, pensei, graças a Deus, que isto foi aproveitado para dar gás ao salão de baile e não para dar gás a poderes executivos mais expansivos. Exato. Vamos lá ver. Uma espécie de incêndio do Reichstag em versão tiros num cocktail, não é? Isso seria uma hipótese mais assustadora. Donald Trump, de facto, está a tentar reconfigurar a Casa Branca, já acrescentou alguns pormenores é subjetivo, mas que eu considero de muito mau gosto. Os dourados. Os dourados a avisar o que é cada sítio, para ser assim uma casa de massagens ou uma coisa assim do género. Trump Tower. A sala de baile teve um impacto que eu acho que é não negligenciável na opinião pública, no sentido em que desfigurou mesmo a Casa Branca de forma permanente e levou a uma obra de destruição, demolição e reconstrução que deu imagens que chocaram muito o público americano. E dá para ver nas sondagens que há insatisfação do americano médio com a ideia, porque acaba por ser uma imagem que reflete a presidência, não é partitude. E eu acho que as pessoas não votaram propriamente, muitas delas, em partitude. Votaram em voltar a ter a presidência de Trump do primeiro mandato, mas isso, pela maneira como Trump está, já não era possível. A regressar ao incidente, o jogo político ganha uma dinâmica própria naturalmente em favor da vítima quando este tipo de coisas acontece. Trump tem sido contestado nos 4 cantos do mundo, recebeu solidariedade de todas as latitudes. O mundo olhou para isto e condenou, de uma forma geral. Pois, eu penso que seria diferente da questão da Pensilvânia, não é? A questão de levar mesmo um tiro. E aqui não temos tanto essa possibilidade de fazer de vítima. E eu acho que a personalidade de Donald Trump é tão polarizadora que não há efetivamente muito boa vontade de quem já está polarizado contra Donald Trump em relação a este tipo de situações, porque percebem a violência que Donald Trump inflige a muitas pessoas e acabam por não ter tanto essa pena, essa solidariedade, que eu acho que nós recuamos no tempo e vemos o efeito que teve nas sondagens de Reagan,
de Lyndon Johnson na sequência do assassinato de John Kennedy, para falar de alturas em que nós temos sondagens, ou mesmo de Gerald Ford, que foi das pessoas que teve assim um percurso mais parecido com Trump, no sentido em que nunca ou quase nunca esteve muitíssimo perto de morrer, mas andou ali no limbo. Muitos atentados, era um recordista até agora. E de facto, essa boa vontade já não se vê tanto nas sondagens, e Donald Trump já não aproveita tanto isso, porque é uma figura que causa muita divisão e que não mostra simpatia aos outros. Mas mesmo internamente, estando ainda tudo por esclarecer, na noite de sábado, já aqui madrugada, manhã de domingo, o presidente Trump quis falar e falou muito, não é? O que é que ele pretendia com isso? Chamar a si a atenção? É porque ainda não se sabia, à hora que estamos a gravar, domingo ao fim do dia, não se sabia exatamente qual era, o que é que este atirador queria, não é? Que é que queria atingir. Mas nós olhamos para a história da violência política nos Estados Unidos e há muitos atiradores de presidentes que, mesmo passado muito tempo, incluindo a pessoa que atirou sobre Donald Trump na Pensilvânia, que nós, passado muito tempo, continuamos sem saber exatamente o que é que eles queriam. Há pessoas que nós sabemos. A pessoa que matou Lincoln era a favor do Sul e contra a vitória do Norte na Guerra Civil. A pessoa que matou McKinley disse: eu sou um anarquista e este homem era o presidente e portanto eu mato presidentes. Mas a pessoa que matou Kennedy, nós, por exemplo, não sabemos muito bem a história. A pessoa que tentou matar Reagan e lhe acertou queria impressionar a Jodie Foster. Portanto, há todo um espectro entre pessoas que têm manifestos políticos claros e pessoas que acabam por, mesmo passadas décadas, como é o caso de Kennedy, nós não percebermos claramente o que é que motivou aquilo. Trump foi invulgarmente cuidadoso com os jornalistas, até elogioso em alguns casos. Ele tinha ameaçado fazer o discurso mais inapropriado de sempre num jantar com correspondentes na Casa Branca. O jantar será remarcado. Pergunto se os jornalistas não perdem pela demora. Penso que os jornalistas têm exatamente aquilo que merecem depois de terem passado 4 anos a branquear Trump e depois, durante a presidência Biden, e depois de terem ficado super contentes quando ele voltou, porque finalmente puderam voltar a escrever imensas histórias sobre incompetência governamental, sobre rumores na Casa Branca, sobre guerras fratricidas dentro da Casa Branca, que era uma coisa que não tinham durante a estável presidência Biden e tiveram que inventar uma demência que se calhar será muito mais visível nesta atual presidência, mas que continua a ser não tão explorada. Mas a verdade é que Donald Trump durante muitos anos recusou a ir a este jantar e mostra um bocadinho a maneira como a sua relação com a imprensa mudou para se tornarem benéficos um para o outro, que agora tenha novamente interesse em estar presente. E para fechar a nossa conversa, a guerra no Irão já tinha entrado num impasse, com Trump a anular a viagem para o Paquistão dos seus representantes nessa negociação e afirmando que o Irão, se quiser, que telefone. Com este tiroteio em Washington, as negociações vão mesmo marcar passo. Eu acho que nós, na presidência de Trump, temos esta dinâmica que faz parte da irresponsabilidade geral deste fenómeno, que é que as coisas vão passando e que os problemas, se não se resolverem, também, pronto, há uma notícia nova, portanto é indiferente. E eu acho que isso é o grande problema do trumpismo e do populismo de forma mais geral, é que é uma maneira infantil de ver a política. Se isto não me está a aparecer à frente é porque não existe. As administrações competentes, como era a anterior, estão a tratar de muitas coisas ao mesmo tempo e se calhar não estão tão focadas em falar com os jornalistas todos os dias. Esta fala com os jornalistas todos os dias. Todos os dias, várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, mas não resolve absolutamente nada. Após um ano marcado pelo julgamento Anjos versus Joana Marques, a humorista absolvida está em digressão a apresentar em sede própria. De regresso ao humor, à primeira vista, com Gustavo Carvalho, revela que já tinha as salas reservadas para este novo espetáculo antes de começar o julgamento. Em sede própria, já anda pelo país a contar o seu lado deste processo. Só entre Porto e Lisboa tem mais de 17 sessões esgotadas em grandes salas das cidades. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho, homem de 7 ofícios, que também é o podcaster que faz o Humor à Primeira Vista, um dos podcasts mais antigos do Expresso. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então, Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. a sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.